Olá, turma Fofes! Quanto tempo, hein? Já pensou? Eu aqui dizendo que estou morrendo de saudade de vocês? Verdade, sinto muita falta. Nesse tempo de pandemia, nossa vida se transformou. E cá para nós, eu não sou ilha, detesto isolamento. Morrendo de saudade de todos, espero que a gente possa se rever muito em breve. Um cheiro para todos e vamos lá à nossa aula de hoje, ok, turma? Bom, a nossa aula de redação hoje é sobre tese e plano de textos. Vamos relembrar que nenhum projeto ele se dá de uma hora para outra. Por que redação seria diferente? Imagine vocês que para construir uma casa, o arquiteto ele precisa elaborar uma planta, separar passo a passo para que o produto final ele ofereça segurança, beleza e que seja funcional. No texto também vamos fazer dessa mesma forma. Para começar, precisamos rever aqui qual é o objetivo de estarmos tendo uma aula de redação, tá? Precisamos compreender a importância da tese e do plano de texto. Precisamos também ter noção de como redigir bons textos e redigir bons textos dissertativos para fazer planos de textos. Vamos lá. Para isso, precisamos obedecer a algumas fases. Ninguém começa uma construção pelo telhado, não é verdade? Bom, e é muito comum eu ouvir na sala de aula vocês me dizendo todos os dias: Pró, eu sei o assunto, mas na hora de colocar no papel eu não sei como começar. É isso aí que nós vamos ver agora. Bom, a primeira fase é a fase que nós vamos chamar de planejamento. A segunda, seleção e organização de ideias. Desdobramento, revisão e redação final. Bom, com isso, eu estou aqui organizando o raciocínio e também poderei organizar e distribuir o tempo disponível. Isso vai garantir que você não se perca e, ao mesmo tempo, você tenha um fio condutor linear do seu pensamento, tá? Próximo passo. O plano padrão de um texto dissertativo argumentativo, ele pode seguir 4 passos. E mais precisamente, eu poderia dizer para vocês que o passo 1 e o passo 2, eles andam juntos, porque se separarmos, vai ficar deslocado e a gente não vai saber como conduzir posteriormente. A primeira coisa a fazer é a tese ou a proposição. A segunda coisa é a análise da tese, paralela à tese. A terceira coisa é a formulação dos argumentos. E a quarta, por fim, é a conclusão. Vamos vê-la cada uma. Bom, na sala de aula, eu costumo dizer para os meus alunos que a redação ela não funciona se não houver resposta de questões básicas, como o que e por quê. São 2 perguntas que, muito bem respondidas, o seu texto vai dar um resultado fluente e bastante sucesso, tá? Então, o que diz o texto? Nesse o que, você vai dizer do que o texto se trata propriamente dito. E o porquê. Nesse porquê é onde você vai trazer a sua argumentação propriamente dita. Ora, quem sabe algo, sabe por quê. A exemplo, estamos dando aula online. Seria o quê? Por que estamos dando aula online? Estamos enfrentando um momento mundial de pandemia e, obviamente, a resposta seria: estamos dando aula online porque estamos nos mantendo em isolamento social. Ninguém defende um ponto de vista sem uma razão explicativa, ok? Bom, então, teoricamente, o que diz o texto seria a enunciação básica de um juízo. É aquilo que você pensa sobre o problema. Poderíamos substituir o que também por qual é o problema. E o porquê. Por que esse problema acontece? Tá? Então, essas 2 respostas seria a tese. O que e por quê. Tá? Mais adiante, na próxima fase, nós vamos fazer o que vamos chamar de análise de tese, que é o para que o texto é escrito,
que é onde vai entrar aquela parte que eu martelo todos os dias. Vai tratar agora do seu corpo a corpo com o seu repertório sociocultural. É a bagagem acadêmica que você traz ao longo da sua história, são as diferentes formas de leitura que você traz, para que nesse momento você possa utilizá-las com proficiência. Então vamos lá. É nesse momento do para quê o texto é escrito que você vai definir nesse plano de texto os argumentos e vai dar sentido ao seu ponto de vista defendido. Ok, pessoal? Bom, então é nesse para quê que você vai mostrar o que você pensa. É nesse para quê que você vai provar que você pensa através dos elementos argumentativos que você irá utilizar. Claro que isso aí depende muito mais das suas leituras de mundo do que da técnica do professor. Bom, e também você pode alertar que são as possíveis causas e consequências advindas dessa parte aí. Bom, na próxima etapa, nós vamos à formulação dos argumentos, ok? E temos mais que provas sustentam esta tese. É nessa hora que vamos colocar o preto no branco. Ora, lá atrás, você já organizou, você já sabe que elementos você pode usar para comprovar. É nesse momento aqui que você vai estruturar. Que provas ou quais provas, tá? Essa aqui seria a argumentação em essência. A argumentação propriamente dito. Comprovação da tese através de exemplos, de informações fidedignas, de citações, de estatísticas, de referenciais históricos, filosóficos, geográficos, enfim, uma série de estratégias que será assunto para uma outra aula, tá? Bom, mas vamos ver, é nesse momento em que você estabelece uma ordem lógica e é claro que você vai fazer uma seleção, tá? Essa seleção você tem que sempre partir do argumento mais simples para aquele mais forte. É como se você fosse fazer uma visita a uma loja, por exemplo, e você não parte diretamente para o estoque. Você parte por aqueles mais superficiais que estão expostos na vitrine. Depois você entra e vai buscar na prateleira. Não tendo o número que você tem ou a cor que você deseja, o vendedor vai buscar mais profundamente. Claro que é uma metáfora que eu estou utilizando, certo? Então, esse estabelecimento de uma ordem lógica, partindo do mais simples para os mais complexos e os mais irrefutáveis. Estamos falando de argumentação, ok? Bom, e por fim, a conclusão. A tão sonhada e esperada conclusão, que ao meu ver é a mais questionada em sala de aula, certo? Isso porque as pessoas esperam sempre que a professora diga como começar uma conclusão. E que eu digo para vocês que só se inicia uma conclusão partindo de todo o outro corpo do texto que você já produziu. Aqui, por exemplo, a partir das ideias defendidas e das provas apresentadas, o que é possível concluir? A que conclusão você chega? Qual o fechamento de ideia você pode fazer? Bom, então o que é que deve ser feito basicamente na conclusão? Na conclusão, é muito comum alguns alunos se limitarem a meros resumos. É claro que deve haver sim uma retomada resumida da ideia base do texto, mas a conclusão não deve ficar limitada somente a isso. Então, retomar de forma clara e incontestável a essência da tese. Ela também pode ser resultante natural dos argumentos apresentados. Então, quem vai dizer como concluir, o que concluir, é o corpo do seu texto, não é a professora. Ok? Bom, não basta recapitular ou resumir. E, por fim, é preciso você vislumbrar fatos que remetem a um pensamento crítico e isso vai ser também pano para manga para você elaborar uma proposta de intervenção, tá? Que é também material para uma outra aula. Bom, para começar, eu vou ilustrar aqui agora para vocês como é que podemos fazer essa análise para que possamos sair seguros dessa estrutura de plano de texto ou tese, tá? Vamos lá? Aqui eu tenho, por exemplo, um texto que traz
reflexões sobre a forma como o sistema de adoção no Brasil, ele é lento e às vezes precário, tá? Nós temos aqui uma coletânea de 3 textos. E é importante dizer para vocês que não adianta ter esse esquema de plano e análise se você não fizer a leitura coerente da coletânea que é oferecida. Não se produz boas redações sem realizar boas leituras. E a partir dessa leitura, a análise, ela é profundamente a chave, tá? Um segundo texto, esse primeiro, a ideia base é que há uma lentidão da justiça e exigências dos pais travam a adoção. Essa é a condição número 1 do primeiro texto. No segundo texto, nós temos uma informação que traz dados estatísticos. Porque 36 mil pais não conseguem adotar 6,5 mil crianças em abrigos, tá? Então, o segundo texto, teoricamente, diz que os abrigos estão superlotados, os pais não conseguem adotar, tá? O terceiro texto traz que país tem 30 mil crianças em abrigos fora da fila de adoção. Isso porque existem outros entraves com relação à cor da pele, com relação à idade, com relação a quadros genéticos, crianças que têm doenças, crianças que têm malformações, crianças que têm algumas limitações advindas de deficiência. Então essas ficam lá em último lugar da fila, porque é como se as pessoas infelizmente fizessem um filtro, né? Só querem crianças que tenham até X idade, que tenham a cor da pele Y e que tenha um aspecto físico parecido com a família, e esses são entraves que acabam finalmente dificultando o processo de adoção no país. Bom, digamos que já tenhamos lido esses 3 textos e vamos fazer aqui agora aquele filtro que eu ensinei agora há pouco. Bom, lembra lá daquele esquema anterior? Do que falam os textos? E aí vamos pegar a nossa fluência analógica na leitura de texto. Vamos lá? Assunto. A ideia geral é o quê? A adoção. Bom, o tema seria a delimitação do assunto. Do que se trata esses textos? A lentidão da adoção no Brasil. O segundo eixo. O que dizem os textos? Vamos analisar todos. Eu dei uma coletânea de 3. Tese ou proposição seria a lentidão do sistema judicial e as exigências dos futuros pais atrapalham a adoção da sociedade brasileira. Bom, a próxima pergunta é: para que os textos foram escritos? A análise da tese funcionaria assim: informar que a lentidão da justiça e as exigências dos pretendentes a pais são aspectos que fazem com que muitas crianças e adolescentes permaneçam em abrigos. Que evidências sustentam essas teses? Aqui poderíamos elencar uma série de evidências. Esse eixo aqui tratará do perfil argumentativo e das leituras que o aluno tem, tá? Nesse quadro, eu poderia atribuir, por exemplo, o poder público não consegue atender a demanda de adoções. A maioria dos pretendentes a pais possui um perfil da criança idealizado, que são bebês de pouca idade, brancos, sem irmãos, completamente saudáveis. Uma série de argumentos nós poderíamos colocar nesse eixo aqui. E por fim, o que é possível concluir? E aqui eu deixei em branco, justamente para refletirmos. A partir das informações apresentadas, deve-se reforçar a tese e sugerir soluções para o problema. O que você acha que deve ser feito? O que reformulações deve haver nesse sistema? E outras proposições. Que modelos que têm sucesso, a exemplo de outros países, como é que eles funcionam? Será que o nosso país poderia adotar? Então, são essas reflexões que nós devemos fazer ao longo desse plano de texto e tese. A partir desse esquema aqui, você pode filtrar suas análises de leitura e fazer um esquema com qualquer proposição temática. Ok? Bom, por hoje é só. Nós vamos ficando por aqui. Espero que possamos nos encontrar na próxima aula. Um beijo a todos. Fica com Deus. Usa as máscaras, lava as mãozinhas e um cheiro para todos. Bye!